Nosso tema de hoje é a cultura afrodiaspórica, ou seja, a cultura de matriz africana que se espalhou por diversas partes do mundo, especialmente nas Américas. Proveniente das diversas regiões do continente africano, essa cultura, trazida pelos africanos escravizados, é hoje um elemento central das manifestações culturais na maior parte das Américas e principal matriz de resistência dos afrodescendentes em países como os Estados Unidos e o Brasil. Durante a maior migração forçada da história humana, o tráfico transatlântico de africanos escravizados, muitos milhões de pessoas foram separadas de suas famílias, de seus lares, do mundo que conheciam. Apenas de 12 a 15 milhões sobreviveram a uma jornada até a costa, onde embarcaram em navios construídos para transportar seres humanos como se fosse uma carga. Esses africanos foram espalhados pela América do Norte, Central e do Sul e pelo Caribe. Dos milhões de pessoas que chegaram às Américas no início do século XIX, apenas 25% eram de origem europeia, 75% eram africanos. Assim, durante a formação das Américas, os africanos e seus descendentes eram a maioria da população. Trabalhavam em plantações e em minas, extraíam ouro, buscavam pérolas, transportavam mercadorias, produziam alimentos, eram trabalhadores domésticos, vendedores. Produced and sold food, were domestics, vendors. They did the work of the Americas. Nossa convidada de hoje é dona de um currículo excepcional, aliado ao ativismo cultural em defesa do legado africano na diáspora. Especializada em antropologia cultural, tem pesquisado, lecionado e participado de atividades intelectuais e culturais em países da África e da diáspora. Autora de livros como Conhecimento desde Dentro, Os Afro-Sul-Americanos Falam de Seus Povos e Suas Histórias. É também cineasta, responsável pelos documentários África Dispersa, Rostos e Vozes da Diáspora Africana e Rostos Familiares, Lugares Inesperados, uma diáspora africana global. Nós vamos conversar com a professora doutora Sheila Walker. Muito obrigada. Sheila, é um prazer imenso recebê-la aqui depois de tantos anos. Uma curiosidade, você é de que cidade? Bom, eu moro em Washington agora, mas eu sou de Nova Jersey. Como é que você começou a se interessar pelas questões afrodiaspóricas? Primeiro, eu estudei numa universidade da elite branca, e eu era a negra da minha classe. Bryn Mawr College, perto de Filadélfia, em Pensilvânia. Sim. Então, eu precisava de um equilíbrio, né? Então, fui à África, fui a Camerun, na África Central, para passar 2 meses morando com uma família maravilhosa. E o lugar onde eu fui na África não foi qualquer lugar, foi capital de um reino, o reino do povo Bamuna. E o povo Bamun não era qualquer povo africano. O pai do rei, quando eu estive, o pai criou uma escritura para o idioma dele. Ele escreveu livros na escritura dele. O livro principal se chama Costumbres e História do Povo Bamun. Criou escolas para ensinar a perspectiva dele sobre a cultura dele. Então, é um acontecimento único, não? Que um rei africano escreveu a história dele. Então, eu fiquei com uma família maravilhosa, pan-africanista. Não? Então, foi graças a essa família que eu descobri a diáspora africana nas Américas. Eles me fizeram perguntas problemáticas. Não? Me perguntaram, por exemplo, se eu conhecesse cantores de Trinidade. Eu sou dos Estados Unidos. Não? Conheci um pouquinho. Me perguntaram se eu conhecia Pelé, do Brasil. Mas o que o Brasil tem a ver comigo? Eu sou dos Estados Unidos. Para eles tinha tudo a ver comigo. Não? Para essa família, os afro-brasileiros, os afro-caribenhos, eu dos Estados Unidos, éramos família, éramos a família africana extensa, não? Então, esses outros que eles queriam saber se eu conhecia,
para eles eram os meus primos. Então, foi o que eu aprendi nessa primeira viagem que eu fiz à África. E aí, como é que entra a antropologia cultural? Bom, eu queria viajar. Como viajar? Tinha encontrado diplomatas africanos, então pensei que queria ser diplomata para viajar. Mas encontrei uns diplomatas dos Estados Unidos e percebi que não era assim que eu queria viajar, representando a política do país. Imagina agora, eu diplomata no mundo representando esta política. Então, em Camerún, encontrei um antropólogo, Claude Tardif, um antropólogo francês que estava escrevendo um livro sobre o povo Bamoun. Então, quando ele me falou de como ele estava aprendendo a cultura desse povo com o qual eu estava morando, eu queria saber mais. Então, percebi que tinha outra maneira de viajar, uma maneira de viajar que me permitiria ir onde queria para aprender o que eu queria, sem representar um governo. Eu ia me... Ser o oposto do que você queria. Eu me representava, só eu. E a carreira de professora, como é que começa? Bom, eu não queria ser professora, mas aprendi que para ser pesquisadora tinha que ter um trabalho, que tinha que ganhar dinheiro. Então, a melhor maneira era ser professora. E eu ensinava numa das grandes universidades, a Universidade de Califórnia, em Berkeley, e uma característica das grandes universidades é as pesquisas. Então, a universidade facilitava as pesquisas. Então, cada vez que eu tinha a possibilidade, viajei a algum lugar. E o lugar mais importante onde eu viajei foi o Brasil. Claro que queria conhecer a africanidade das Américas, onde comecei, na Bahia, claro. Eu fui passar 2 semanas na Bahia. Bom, mas como Bahia enfeitiça, fiquei 2 e 3 meses. Feitiço pegou. Então, foi assim que eu comecei a compreender a diáspora africana nas Américas. Logo fui a outros lugares, no Brasil, em outros países da América do Sul, do Caribe. E foi graças a tudo que aprendi nas outras sociedades da diáspora, que eu compreendi a africanidade da nossa sociedade africana-americana dos Estados Unidos, porque nos disseram que nós não tínhamos cultura africana, não tínhamos cultura. Então, graças, sobretudo, aos brasileiros, aos afro-brasileiros, eu pude reconhecer a africanidade da minha cultura. Quer dizer, preciso, às vezes, ir lá para fora para se conhecer cá dentro. Exatamente. Os espelhos, né? O Brasil era um espelho para mim, onde a africanidade ficava mais flagrante. Aqui nos Estados Unidos é mais sutil, mas existe. Mas temos que saber como reconhecer essa cultura. E tem gente até agora que diz, África, eu não tenho nada que ver com a África. É falso. A gente vai entender... Como é que a gente vai entender certas expressões nas próprias igrejas negras, quando as pessoas parecem tomadas pelo espírito? Exatamente. Eu compreendi esse espírito nos candomblés da Bahia. Quando as pessoas manifestaram os orixás, eu disse, ai, é como o espírito nas nossas igrejas. Reconheci. Você falou do Brasil, da importância que o Brasil teve nessa sua percepção. Depois do Brasil, em segundo lugar, qual teria sido o outro país que causou esse tipo de impacto em você? Equador, claro, a costa pacífica da América do Sul, onde eu não imaginava que houvesse tantos afrodescendentes na costa pacífica da América do Sul. Eu fui a Esmeraldas, fui a lugares onde a gente tem que ir de barco, não? Porque não tem estradas. E não tem miscigenação. Então, eu olhava ao redor e eu pensava que eu estava na África. E quando eu mostrei as imagens que eu tenho do interior de Equador a africanos de vários lugares, os africanos todos me disseram, sim, é a África, é o meu país.
Eu disse, não é o seu país, é a América do Sul. E me disseram, não, você não é africana, você não sabe. Não, eu sei, porque eu estava atrás da câmera, então eu sei onde eu estive. Mas tinha palavras africanas, tinha legendas, que as pessoas lá no Equador não sabiam que vieram da África. A sereia, a mamiwata, não? A Iemanjá de Equador. Tudo isso existe, mas não conhecemos bastante bem a nossa história, a nossa cultura para compreendermos. Coisa de 2 anos atrás, eu participei de um evento numa universidade da Alemanha, em Bielefeld, que era Black Power in the Americas. Então, havia representantes dos vários países das Américas, negros, do Canadá, dos Estados Unidos, da América Central, e me impressionou muito a semelhança entre o Brasil e a Colômbia. Quando o colombiano falou sobre a Colômbia, parecia que ele estava falando sobre o Brasil. Você conseguiu verificar esse tipo de coisa? Bom, a diferença entre nós do Norte e vocês todos de América do Sul é que o nosso racismo é flagrante, é admitido. E vocês do Sul disseram a vocês que não tem racismo, racismo é os Estados Unidos. Não, bom, o negro é um cidadão como todo mundo, na Colômbia, no Brasil. É falso, é falso. E em ambos lugares, na Colômbia, no Brasil, vocês têm a profundidade da cultura africana que nós não temos. Então, vocês têm essa negação da sua negritude, mas tem a presença da africanidade. Nós temos a nossa negritude, mas não conhecemos, não reconhecemos a nossa africanidade. Então, a gente precisa uns dos outros para se equilibrar e para servir de espelhos uns para os outros. E o que eu vejo agora é que estamos convergindo, não? Temos mais conversas entre nós e estamos percebendo que tem muitas semelhanças. Não? A definição que a sociedade deu é diferente, mas a realidade é igual, não? Discriminação contra nós. Esse incidente que aconteceu recentemente lá nos Estados Unidos, com o assassinato daquele negro em Minneapolis, né, marca bastante esse jogo de diferenças e semelhanças, no caso entre Brasil e Estados Unidos. A atuação da polícia é muito semelhante, a reação da população é diferente. Nós vamos voltar a esse ponto no próximo bloco. Sheila, eu sou particularmente um estudioso exatamente dessa comparação entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista da questão racial. Já devia ter defendido o meu doutorado sobre esse tema se não fosse a pandemia. Então, parece exatamente que existe um jogo de diferenças e semelhanças. E esse incidente agora acontecido com aquele George Floyd em Minneapolis, parece que me mostra exatamente isso. A atuação da polícia é muito semelhante nos dois países. As reações são diferentes. Como é que você analisa isso? Bom, estamos aprendendo muito sobre a história. A história, por exemplo, da polícia nos Estados Unidos. A polícia começou como no Brasil, vocês tinham um tipo de milícia que era para fiscalizar os quilombos, não? Fiscalizar os negros fugidos. Então, igual nos Estados Unidos, a origem da instituição. Então, o que estamos aprendendo, ambos, não? Não dizer, sim, bom, tem prejuízos. Não, tem racismo estrutural. A base da sociedade brasileira, a base da sociedade dos Estados Unidos é o racismo. E se pensamos na origem das Américas, e eu estou falando das Américas, do Chile até Canadá, a base é o genocídio dos originários, não, dos indígenas. E o que é o segundo crime?
a escravização dos africanos. É a base de todas as nossas sociedades das Américas. E não tem nenhuma nação nas Américas sem população organizada afrodescendente. Né? Isso todas as nossas sociedades são iguais. No Brasil, tem essa quantidade de negros, mais de 50%. Então, se houvesse a mesma definição do Brasil como nos Estados Unidos, o Brasil teria tido que admitir, muito tempo atrás, que é um país negro. Tivéssemos a one drop rule aqui, a regra de uma gota de sangue. Exatamente. Uma gota de sangue negra, e era uma lei, na maioria dos estados, uma gota de sangue negra, como se houvesse sangue negra, e a pessoa era negra. A pessoa podia ter um fenotipo branco, mas um negro, 15 avós brancos, a pessoa é negro. Não, é negra. Então, o que temos que saber é que todos os países são igualmente racistas. Não, tem uma diferença de porcentagem de afrodescendentes que muda tudo. Não? Mas Brasil, a segunda nação africana da Terra. Não? E isso torna muito importante que nós aprendamos uns com os outros. Ou seja, eu digo que quando nós estudamos Brasil e Estados Unidos nessa perspectiva comparativa, isso ajuda não apenas os brasileiros a entenderem mais os Estados Unidos e americanos a entenderem mais o Brasil, mas brasileiros e americanos a entenderem mais as suas próprias sociedades. Às vezes eu vejo um fenômeno da realidade americana, como a segregação racial, e eu vivi essa situação no sul do Brasil, em que era estrito clubes de brancos, clubes de negros. As próprias festas nas favelas eram segregadas. Essa era uma realidade brasileira também. Então, nós temos que aprender juntos, temos que estudar juntos, temos que estar juntos. Totalmente, eu estou totalmente de acordo com você, porque nos disseram que somos diferentes, e é uma boa maneira de dividir-nos e impedir que tenhamos a impressão da nossa unidade histórica, a nossa universidade cultural. E, bom, eu aprendi tudo sobre nós no Brasil, sobre a nossa africanidade e sobre a necessidade de conhecer a diáspora africana global para conhecer a diáspora africana nos Estados Unidos. Até porque uma pessoa como você, aqui no Brasil, os outros olham e você é brasileira, enquanto você se mantiver calada. Da mesma forma que eu, nos Estados Unidos, sou americano. Sim, eu sou aqui, não. Documentarista. Isso é uma boa forma de deixar um legado do seu conhecimento para as outras gerações, além de transmitir para as gerações atuais? Eu adoro mostrar os nossos primos de outros lugares, porque adoro as reações. Eu mostrei umas imagens da Bolívia, do meu afro-boliviano preferido, pelo nome. Ele se chama Juan Angola Maconde. E quando eu encontrei, ele me disse, eu sou Juan Angola Maconde de Bolívia. A gente não tem cultura africana. Eu disse, Angola Maconde? Então, mostrei essas imagens a um amigo de Mali que disse, Bolívia? Então, ninguém pensa que tem afro-bolivianos, afro-paraguaios, afro-turcos, afro-indianos da Índia. A Índia tem 3 grupos diferentes de afro-indianos em lugares diferentes do país, com histórias diferentes. Então, eu acho importante saber que somos um povo global. Então, quando eu vou nesses lugares, eu acho que eu estou em casa, eu estou com a minha família. Sim, no Brasil, ninguém pensa que sou dos Estados Unidos. Me dizem, você que fala embolado, você é de qual parte do Brasil? Para mim é interessante porque eu tive essa experiência. Eu nasci no Rio de Janeiro, morei em São Paulo e minha mãe era do Rio Grande do Sul. E minha mãe nasceu na fronteira com o Uruguai, em Jaguarão. Existe um rio, do outro lado é o Uruguai. E aí eu fui apresentado a afro-uruguaios. Minha própria avó falava uma
coisa misturada de português e espanhol, hey, muchacho, e coisas desse tipo. Olha, é muito semelhante, é muito semelhante. Concordo. E nós falamos do nosso inglês, chamamos o nosso inglês Ebonics, de ébano. Então, eu acho que todos nós, nas Américas, falamos Ebonics em espanhol, em português, em francês. Temos a nossa maneira de falar e temos tantas coisas em comum, a maneira de comer, nem falar das festas. Sim, sem dúvida. A soul food é absolutamente uma coisa nossa, a gente se identifica totalmente, a gente come muito bem aquilo sem nenhum problema. Nos últimos anos, Sheila, nós temos visto, de uma perspectiva, grandes avanços na área das relações raciais no Brasil. Hoje a gente liga a televisão e a gente vê uma coisa que não via no passado. Anúncios com famílias negras, mulheres negras nas capas de revistas de moda. E tudo isso veio de uma coisa que foi inspirada pelos Estados Unidos, que foram as políticas de ação afirmativa. Como é que você vê esse panorama? Faz umas décadas que eu vou no Brasil. Então, quando eu começava a ir no Brasil, sobretudo na Bahia, não, as pessoas me disseram: não temos o racismo como vocês têm nos Estados Unidos. Eu dizia: o quê? Sim, vocês têm. Então, eu acho que vocês aprenderam de nós, como nós aprendemos de vocês, mas as ações afirmativas foram essenciais, não, para mudar a maneira de expressar-se o racismo estrutural nos Estados Unidos e no Brasil. Se tivéssemos continuado como estávamos fazendo, nada teria mudado, mas agora eu adoro ir nos lugares no Brasil onde antes não tinha negros. Eu fui assistir uma banca de teses. Era maravilhoso, não? Todo mundo negro. Era impossível quando eu comecei a ir no Brasil. No começo, quando eu começava a ir no Brasil, eu me sentia realmente oprimida, não? Por essa falta de reconhecer o racismo e pela falta de insistência da parte dos afro-brasileiros, que também merecem ter todos os direitos. E agora, sobretudo, como maioria, o governo já admitiu que os afro-brasileiros são a maioria, então, merecem tudo. É muito interessante, Sheila, como esse incidente lá em Minneapolis, o George Floyd, influenciou aqui. Nós passamos a ter muito mais, nós já víamos tendo um aumento das matérias de jornais e de televisão a respeito da questão racial. Mas a partir daquele incidente, isso aumentou muito, essa discussão aumentou muito. Então a gente vê na televisão jornalistas negros, brancos, falando do racismo como um problema estrutural da sociedade brasileira. Esse é um grande avanço, não é verdade? E eu adoro, não? Quando eu acho que temos uns chefes, não, que são como uma vergonha para os bons brancos. Não, então, esses bons brancos que estão falando do racismo, que estão reconhecendo o privilégio da pele branca que eles têm. Branquitude. Whiteness. Eu acho que agora eles estão se dando conta que se eles não fazem parte da solução, fazem parte do problema. E se querem ser pessoas boas, honestas, com moralidade, não, eles têm que estar do nosso lado. E tem que defender os direitos de todos nós e reconhecer o papel dos africanos e afrodescendentes na criação tecnológica, econômica, política, cultural do Brasil como dos Estados Unidos. E é interessante que tem outros países também que estão abrindo os olhos, não? França, Grã-Bretanha, essas estátuas de racistas e de colonialistas, não? Que antes de George Floyd, que acho que deve ser um santo, não, um orixá, antes dele ninguém falava do problema de ter estátuas que estão honrando
segregacionistas, colonialistas, e agora tudo tem mudado. Eu acho que essa mudança vai continuar. E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Cada semana temos outro negro matado pela polícia, não? Então, a polícia está ajudando a dinâmica a continuar. Essa é uma contradição fantástica. Exatamente nos dois países nós temos governos conservadores, governos de direita, que exatamente negam esse tipo de problema, e isso acaba, de uma certa forma, estimulando a luta. Uma contradição fabulosa. Eu concordo com você, acho maravilhoso. Mas é uma ironia. Como é que você vê a perspectiva de futuro para os dois países nessa área? Bom, eu sou optimista, eu tenho que ser optimista. E eu acho que vamos, 3 de novembro, espero que tenhamos uma mudança enorme aqui nos Estados Unidos, com uma vice-presidenta negra. Não? Que revolução será? Então, eu acho que agora que as pessoas abriram os olhos, não vão poder dar ré. Vamos ter que continuar, porque eu acho que nós, afrodescendentes, já tínhamos, vocês nos anos 80, 90, nós nos anos 60, 70, estávamos lutando, não? E depois pensávamos, melhorou, ok? Agora, não, a luta continua, não? E vai continuar. E você falou dessa influência, né, das influências recíprocas. Para nós, foi extremamente importante a influência americana que veio através da soul music, do movimento Black Rio, Black São Paulo, Black Bahia. Foi ali que eu tomei consciência da minha identidade negra e dessas semelhanças que a gente está discutindo agora. Sim. Mas reconhecemos as semelhanças. Eu me lembro de ter ido ao Clube Renascença para uma festa do Black Rio. Filó era o disc jockey, então a fala era toda nossa, africana, americana, os movimentos das danças. A única coisa que mudou foi as palavras, mas sem a palavra, nós estávamos em casa. Então, devia ser tão diferente, era igual. E é exatamente o que você diz, como eu me sinto em casa, quando eu estou nos Estados Unidos, quando eu vou às festas de negros, quando eu vou aos bairros negros, né? Eu me sinto absolutamente em casa, me veem como... Os homens negros têm aquela coisa do nod, fazem aquele aceno com a cabeça, fazem. Então, nós somos irmãos e temos que aproveitar essa irmandade para exatamente podermos avançar juntos. Concordo, totalmente. Sheila, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a gente possa se encontrar agora com mais frequência, que não demore tanto tempo, não é? E esperando que possamos superar esses problemas agora relacionados à pandemia e tudo isso que tem ocorrido, e que possamos cada vez mais aprender uns com os outros para podermos avançar. Totalmente. Eu concordo com você e espero que a gente se encontre com mais frequência, não? Para intercambiar. E presencialmente, não apenas do ponto de vista virtual. É mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você. Gratidão.